tema agora é ESG, a importância das boas práticas na empresa e como a equipe de comunicação pode ajudar a desenvolver projetos do zero ou potencializar a comunicação de iniciativas existentes. Para mim é uma questão central que eu gosto muito de trabalhar, seja com ONGs, né, com entidades aí sem fins econômicos ou com empresas de qualquer segmento que tenham, né, projetos nessa área de impacto social, né, de impacto ambiental. E por isso que eu trouxe esse tema aqui para colocar na mesa para vocês. Muito bem. Edson Ferreira e Cristina Luquim. Eu acho importantíssimo você estar aqui com a gente, porque eu, Cris, tenho certeza, quem nos acompanha, tem ouvido, visto, lido essa sigla, ESG, com frequência. E sempre ela vem com muita relevância. Sempre ela aparece em destaque. Importante, desenvolva, entenda. Eu confesso que eu ainda preciso entender. Então a primeira pergunta é a mais básica possível. Cris, você que é especialista da área, o que é ESG? Então, o tema vem ganhando espaço, né, bastante espaço nos últimos anos, mas muita gente ainda não sabe. Ou sabe, tem uma noção, mas muitas empresas ainda não aplicam. Às vezes não porque elas não têm nenhuma prática alinhada com esses valores, né, que o ESG compreende aí os valores que medem o impacto da empresa ambiental, social e o modo como ela faz a gestão, como ela impacta nas pessoas que trabalham com ela, nos seus parceiros. Às vezes a empresa até tem boas práticas, mas não se deu conta disso, não valoriza, não comunica, né? E não desenvolve, não vai além. E hoje você ter essa preocupação de ir além dos lucros financeiros é muito importante. É uma exigência para trabalhar com grandes empresas, é uma exigência cada vez mais dos consumidores. Então, Edson, resumindo, né, ESG é uma sigla em inglês, né, que vem de Environmental, Social and Governance. Em português, a gente pode pensar nesses três pilares: ambiental, social e governança. Então, que critérios que a empresa... São critérios que as empresas usam para medir esse impacto que elas provocam, a pegada positiva delas no mundo, ou negativa, né? Exatamente, né? Então isso é importante. Nossa, tema fundamental. Muito bacana. 3 letrinhas aí que parece que fazem a diferença, né? Então acho que só para ficar mais claro um pouquinho, Cris, por que as empresas devem se preocupar com ESG? Então, Cris, eu não sei vocês como consumidores, vocês têm essa preocupação na hora de comprar alguma coisa? Por exemplo, eu dou preferência para comprar orgânicos, porque eu acho que vai ser melhor para a minha saúde e porque tem um impacto menor no meio ambiente. Eu dou preferência para os produtos que vêm, de repente, numa sacolinha de um tipo de material que vai ser biodegradável, não vai demorar tanto quanto o plástico, né? Vocês, como consumidores, imagino que também vêm tendo mais esse tipo de preocupação, ou não? Não, sim, você lembrou bem. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler rótulos dos produtos. Gosto de ler. E até pelo histórico familiar, tal, pressão alta, essa coisa toda, sempre procuro quanto é que tem de sódio aqui. Tem empresas que fazem um destaque, não sei se entra na questão do ESG, mas está preocupada em reduzir o sódio que ela usa, porque está preocupada com a saúde das pessoas, penso eu. Então, entra um pouco no social. Tem a ver com o que eu estou falando, que são os critérios que o consumidor usa para fazer uma compra, por exemplo, né? No caso do impacto ambiental da empresa, ela tem que se preocupar muito com embalagem, por exemplo. Embalagem. Né? Que tipo de embalagem que ela está usando? Eu vou dar a opção de uma sacola, uma padaria, uma sacola de papel em vez da sacola de plástico. Porque o papel, ele se degrada com mais facilidade do que o plástico, entendeu? Essas escolhas, isso é uma prática. Uma empresa não ter mais copinho plástico e ter cada uma a sua caneca. Sua caneca. Por exemplo. É um exemplo. E isso nessas 3 áreas, né? Na área ambiental, na área social. Como que ela se relaciona com a comunidade ao redor. Né? De repente é uma empresa que está instalada ali num lugar, ela pode ajudar aquela comunidade de alguma forma. Né? Ela faz isso.
Sim. Os seus funcionários estão envolvidos com aquela realidade que está ali no entorno. E aí tem que fazer isso gerar valor. Isso é consumidor bacana, tem que né? entender isso. Quando você comunica essas boas práticas, isso melhora a reputação da empresa. E uma empresa de boa reputação tem melhores resultados financeiros. E esse comportamento ético, íntegro, solidário, tem sido cada vez mais exigido das empresas. Pela sociedade, né? Pelos governos. Então, é um caminho que todos nós temos que tomar. Agora, é muito comum nas empresas grandes essa preocupação. Dá para adaptar, custa muito, é difícil para construir isso em empresas médias, pequenas, muitas vezes, Cris? Eu acho que é para todo mundo, eu acho que é até para nós como pessoa, né? Acho que a crise climática está aí, por exemplo, falando do ambiental, todos nós temos que ter essa preocupação de gerar menos lixo, de consumir menos, né? Então é para todo mundo, é para as grandes e para as pequenas empresas, para as empresas locais também, né? Eu costumo dizer que a gente deve dar os passos que a gente pode, né? Você pensando até na sua economia, né? Você, por exemplo, trocar lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, instalar sensores, o negócio da canequinha, cada um trazer a sua caneca, isso também é redução de custos para a empresa. Então é uma prática que é boa para o meio ambiente, é boa para as pessoas, é boa para o resultado da empresa e para a sua reputação. Isso vai envolvendo as pessoas, isso vai criando uma cultura na empresa e isso vai se expandindo para fora da empresa. Daí a gente vem com uma equipe igual da Cris, né, do Employer Branding, conta bem essa história, né, Cris? Exatamente. E as pessoas que se identificam com isso, com esses valores, que é muita gente hoje, vão querer trabalhar nessa empresa, por exemplo. Então, Cris, vamos destrinchar um pouquinho mais de que maneira a equipe de comunicação pode ajudar na implementação do ESG numa empresa. Então, qualquer prática, né, qualquer mudança que a gente vai fazer ou que a gente queira fortalecer, você tem que ter engajamento para ela se sustentar, né, a longo prazo. Então, primeiro, eu acho que é ter muito claro qual que é o propósito, né, se isso está afinado com a cultura daquela empresa e conquistar primeiro o público interno, quem trabalha naquela empresa. Então, a comunicação tem essa habilidade de trazer clareza para isso, sentido e a adesão dos funcionários, dos colaboradores, que são os primeiros que a gente tem que conquistar quando vai implantar. E aí com as mais diversas ferramentas de comunicação interna, Com as mais diversas ferramentas de comunicação interna, com as redes, com e-mail, com WhatsApp, criando pequenos eventos, envolvendo os funcionários na criação também de conteúdo, na comunicação disso. Todos esses recursos que a comunicação, né, que a equipe de comunicação conhece bem. E aí integrando o ESG na empresa toda, né? Essa integração tem que acontecer. Tem que acontecer para ser verdade, né? Porque eu já ouvi também dizer, achei muito legal, que dessas 3 letrinhas aí, nenhuma funciona se não tiver o V de verdade junto, né? Não pode ser só um discurso de marketing, né? Não pode ser um discurso vazio. Senão perde a credibilidade. Senão não se sustenta, né, Edson? Nada que é fake se sustenta por muito tempo. Exato. Então, realmente, você tem que pensar qual é a causa, por exemplo, no impacto social. Que causa que eu vou abraçar? Por que eu quero abraçar essa causa? O que isso tem a ver com a minha empresa? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma parceria com uma entidade que já trabalha nessa área? Então, de repente, sei lá, eu produzo alguma coisa para idosos e eu quero ajudar uma causa que tem a ver com esse público. Eu vou lá ajudar uma entidade que trabalha com pessoas com Alzheimer, por exemplo. Aí eu vou ter que explicar tudo isso para os meus funcionários, né? E entender como todos nós podemos participar dessa nossa nova estratégia. Muito bem. Importantíssimo estarmos aqui hoje para entender um pouquinho mais de Employer Branding, né, com a Cris Matos aprender aqui ESG
e compartilhar um pouquinho também de oratória com os nossos telespectadores, os nossos internautas, o pessoal todo que acompanha o nosso Londrina MediaCast. Acho que deu bom. Foi bom, né, gente? Bem, a gente espera que vocês aproveitem, né, um pouco dessa conversa e fiquem à vontade para falar com o Londrina Media Hub quando precisarem de qualquer ajuda aí com a sua comunicação empresarial ou com a sua habilidade para se comunicar como profissional.